que era atendente de call center e hoje tem um ecossistema multibilionário, Pablo Marçal! E aí, gente? E aí, gente? Olha o homem do cavalo, rapaz. Aê. Olha, gente. Mais um dia. E aí? Mais um dia. Hoje nós vamos entrevistar um dos maiores vendedores do Brasil. Um cara que criou uma empresa, vendeu para outra empresa, depois quando ele viu, estava lá na Bolsa de Valores dos Estados Unidos valendo 4 bi de dólar, imagina. Um cara extraordinário, um cara que tem mudado a mentalidade de muitos empreendedores. Uma salva de palmas para Alfredo Soares, o maior vendedor do Brasil. Não. Fica à vontade. Aí, ó. Oi. Seja bem-vindo, Alfredo Soares. Isso aqui tá chique, hein, rapaz? É isso aí, cara. Agora que você chegou, acabou. Isso aqui tá bom. Tá bom Alfredo Soares é conhecido como o grande vendedor. Já viu falar nisso ou não? Como é que é o nome do livro? Bora Vender? Bora vender, o primeiro livro. Depois eu me inspirei em você, ainda não cheguei nos 50, já que 61. Você tá... 61. Eu tô no 3, mas a gente chega lá, né? Cara, escrever livro é muito fácil. Você cria um conteúdo e põe na mão de outra pessoa. É isso Do aí. 61 eu só escrevi um. Os outros são transcrições do que eu falei e depois a gente organiza o conteúdo. Eu falo uma coisa que as pessoas levam como piada, mas eu nunca li o meu livro depois de pronto. Por quê? Cara, porque o processo de escrever, ele é tão imersivo de você pensar no conteúdo, estruturar. E eu particularmente sempre falo isso, eu não sou escritor, eu sou autor. Sim. Então o meu negócio é desenhar o projeto do livro. É colocar ali as ferramentas, é conseguir dar a cadência do conteúdo para que as pessoas consigam tirar do livro e colocar na prática. O grande valor do livro não está ali, tá? Em como é que as pessoas vão colocar aquilo na prática. Então, nos 3 projetos de livro, o segundo, o Bora Varejo, foi muito documental. Eu documentei a pandemia, né? Eu mostrei como o varejo reagiu à pandemia. E o varejo brasileiro foi a melhor reação global da pandemia. Foi o varejo que mais se adaptou, que foi mais rápido, que foi mais inovador, porque o brasileiro, ele se adapta muito fácil, né? Ele já vive num cenário de crise constante, né? Exatamente. O brasileiro, nos últimos 30 anos, deve ter passado por 45 crises. É pior do que crise, é a volatilidade. O brasileiro, ele nunca está seguro. Ele está segurando a bola na mão, jogando basquete, de repente, pênalti, você está na área futebol. Então, essa mudança constante de direção, de regra, faz com que o brasileiro ele acabe se tornando esse povo resiliente. Então, cara, na pandemia, o varejo brasileiro deu aula no mundo. No mundo. Quando que você descobriu, Alfredo, que você era vendedor? Acho que, cara, você não descobre, né? É tão natural. Alguém te treinou? Você assistiu alguém, leu o livro de alguém? Você fez um grande negócio que todo mundo te elogiou? Tem que ter esse momento, sim. Cara, Ou sua mãe, quando você era pequeno, comprou uma camiseta assim, eu sou vendedor. O que aconteceu? Não, meu pai, cara, essa história é muito boa. O meu pai, ele tentou de tudo para eu me tornar salva-vidas de praia. Seu pai? Meu pai fez de tudo. Eu lembro que eu tinha 16 para 17 anos, meu pai chegou para mim num restaurante lá no Rio de Janeiro, lá mole, estava lá com a família, aquele almoço de domingo da família, meu pai virou para mim e falou assim: se você passar no concurso para bombeiro, eu te dou um flat em frente à praia. Meu pai era classe média alta. Aí eu falei, porra, pai. E eu adorava surfar, vivia na praia. Aí eu falei, como é que é, pai? Repete isso para mim. Aí ele, não, se você passar... Então meu pai, ele me vendeu a estabilidade do emprego público, né? Do concursado a vida inteira. Só que aquilo não batia. E aí, cara, na verdade, a minha história como vendedor, ela começa o seguinte: eu queria ser designer, fiz um curso de designer no Senac, passei no curso, me formei em Photoshop e CorelDRAW. Aí sim, hein? Aprendi a fazer logomarca, panfleto, fazer as coisas. Entrei na faculdade e falei, bom, vou fazer publicidade, quero ser diretor criativo, né? Queria aquele glamour de criar campanhas, etc. O que aconteceu? Aconteceu que simplesmente eu tentei 6 estágios, fui rejeitado nos 6, ao vivo, assim, na hora. O cara, pô, então, veja bem. E aí tocou o barco. E aí eu falei, cara, eu preciso começar
me envolver, entender mais desse universo de publicidade. Entrei como atendimento da agência experimental da faculdade. E aí o meu primeiro trabalho era imprimir cartão de visita para um cliente. Quando eu chego na gráfica para imprimir, eu vejo uma placa falando, seja representante gráfico, ganhe R$4.000 por mês. Aí você falou, Aí aqui. eu falei, porra, nasci para isso. Isso aqui é minha vocação. Aí, cara, me inscrevi lá, comprei o kit gráfico. Tem até uma história muito engraçada, né? Você conhece alguém que se autodemitiu do emprego que próprio comprou? Eu me demiti, né, Brasil Telecom, com o e-mail e tudo. O meu foi o seguinte, cara, eu comprei o kit para virar representante, fiz a minha arte lá, ideias cariocas, botei, eu errei o meu próprio telefone no meu próprio cartão de visita. Ah, entendi. Ou seja, eu comprei meu primeiro emprego e me autodemiti, né? Porque o meu cartão, que era o meu instrumento de trabalho, já veio com o telefone errado. E aí, cara, mas ali também eu aprendi a ser um pouco mais qualitativo do que quantitativo. E venda tem muito disso. Quanto mais inteligente você é, de, pô, eu vou vender cartão para uma ótica que compra cartão 2 vezes no ano, ou para um restaurante que troca o cartão em panfleto toda semana porque muda o preço do quilo. Então, por eu ter o cartão errado, ao invés de eu pegar a minha estratégia que estava na minha cabeça, que era sair distribuindo para todo mundo, eu falei, não, agora eu vou ter que escolher melhor para eu ir lá arriscar, botar meu telefone, então vou ter que ser mais inteligente. E aí começo como vendendo cartão de visita na Tijuca, Rua Conde Bonfim, Uruguai. Eram as 2 ruas que eu descia da faculdade. E aí, meu irmão, ia andando, entrando nos comércios. Pô, tudo bem, você precisa de cartão, imã de geladeira. E aí comecei a vender. E aí fui ficando bom naquilo, né? E é muito louco, porque nessa época, a galera me vê hoje dando palestra e tal, mas nessa época, eu ficava muito nervoso para falar em público. Eu não conseguia falar em público. Eu lembro que eu tinha pizza, eu ficava com a pizza aqui embaixo, assim, ficava tenso. Pizza é o suor. O suor no sovaco. Ficava... Agora inventaram um botox, tá tudo resolvido, né? Ali a cada 6 meses. Cara, mas eu fiquei... Porra. E aí, cara, comecei, e aí fui botando pressão, aí conheci a internet. 2011, 2010, ali conheci a internet. Na época ainda tinha Orkut. Eu fazia fanpage para empresa. E aí, cara, comecei a entender mais digital, mas sempre adorei pessoas. Ser vendedor foi consequência. Tanto que eu brinco, eu falo, eu não vendo. Eu falo, as pessoas compram e eu levo a fama. Mas eu não fico... Eu acho que é... O que foi a pior dificuldade da sua carreira até hoje? A pior dificuldade, eu acho que de evento que aconteceu foi a Black Friday de 2015. Vendeu demais e não tinha para entregar? Nem vendeu, caiu a plataforma. A gente era visto como uma empresa revelação no mercado brasileiro. A gente estava crescendo pra caramba. Todo mundo olhando pra gente no mercado. A gente era a empresa da vez de tecnologia no mundo do e-commerce. Só que a gente, cara, crescendo, jovem, sem muita estrutura. O que aconteceu? Volume de acesso gigante dos nossos clientes. A gente estava com mais ou menos uns 1.500 clientes na época. Imagina, 2015 ter 1.500 clientes era coisa de telecom. Era, tipo, muito diferente. A gente era uma sala de 30 metros quadrados na Tijuca. E aí, cara, veio a pandemia, a Amazon fez uma atualização, o nosso sistema não estava preparado para atualizar junto com a Amazon. 9 da manhã caímos. E dia inteiro. Cara, fizeram um meme meu na internet. Cara, na época meu pai já tinha tomado algumas decisões e ele estava como taxista aposentado. A galera falando que eu era playboy. Cara, foi um caos. Eu lembro de eu acordando, porque eu tinha virado à noite, né? Porque de madrugada, antigamente, a Black Friday acontecia mesmo de madrugada. O ritual da Black Friday, dos descontos, tudo. E aí, eu acordo, tipo, 10 horas da manhã, porque eu fui dormir 5, 6 horas da manhã. Cara, meu telefone lotado, a galera ligando, já ameaçando. E grupo do Facebook, era grupo de Facebook, lembra disso? Cara, o negócio pegando fogo. Já tinha meme, já tava num nível absurdo. Eu dei uma chorada ali. Falei, caralho, meu irmão, porra. Dei uma chorada, falei, o que tá acontecendo, meu irmão? Eu tava vivendo o melhor momento da minha vida. Até às 5 da manhã. Todo mundo olhando pra gente, pô, tudo dando certo. De repente eu acordo
com o mundo de cabeça para baixo, eu sou o vilão, a galera, pô, você vai pagar o que eu deixei de vender, aquela confusão. Aí eu lembro que eu fiz uma conta assim, eu falei, cara, o advogado cobra R$1.500 para ir numa audiência por você. Falei, 1.500 clientes, se virar... Fez um lançamento multimilionário. Se virar tudo a audiência, falei, parabéns, Alfredo, você quebrou a última geração da tua família. Falei, cara, e aí eu fui pra cima. A minha reação na hora... Não, porque foi bonzinho, cara, você não fez as contas de perda judicial, você fez só da visita do advogado. Da visita. Mas olha que louco, né? Você perguntando agora, me veio essa história. Sabe qual foi a lição que eu tive? Que agora nesse momento que caiu a ficha, quando eu fazia merda, o que eu tinha aprendido com meu pai para não arrumar confusão com a minha mãe? Quando você fizer merda, assuma. Chega em casa e fala, ó, eu errei. Fiz cagada, isso, pô, desculpa. Foi o que eu fiz. Então, essa educação que meu pai me deu desde moleque, de, pô, quando fizer coisa errada, bota a cara, porque tu vai quebrar a tua mãe dela ficar reclamando e brigando. E obviamente era com os dois, né? Até porque o esporro do meu pai era bem pior do que o da minha mãe. Mas eu fazia a mesma coisa e quebrava, porque ele falava, porra, não dá mais pra eu ficar batendo, ele já assumiu que tá errado. Foi o que eu fiz, cara. Eu na hora botei a cara no grupo do Facebook, botei meu telefone. Falei, ó, galera, aqui é empresa de dono. Porque as empresas de plataformas de e-commerce eram muito já grandes, 0800. Falei, ó, aqui é uma empresa de dono, tá aqui meu telefone. Quem quiser falar, reivindicar qualquer coisa, eu tô aqui para atender vocês e eu vou ficar até segunda-feira, se for preciso, online, acordado, ajudando cada caso, como a gente pode ajudar, o que dá para fazer. E nesse momento, eu lembro que uma Patrícia, se eu não me engano, ela era dona de uma loja de bebê, de coisa de bebê. Ela foi a pessoa que começou a me defender. E é bizarro esse lance de movimento, né? Quando você tem a energia que vai puxando as outras pessoas. E eu lembro do post dela. Agora, veio a memória na minha cabeça. Ela falando assim, turma, a gente poderia estar em outra empresa que seria um ramal, seria uma secretária eletrônica que estaria falando que a plataforma está fora do ar. Pelo menos a gente está numa empresa que o dono está aqui, dando satisfação, mostrando que está tentando, falando com a gente, e a gente vai resolver. Muito bom. Porque você também... Aí virou o jogo. Aí ali eu consegui acalmar a galera, deu 47 processos, no total, de 1.500 era pouco, e eu consegui reverter todos. Muito bom. Consegui fazer todos os acordos. Então assim, sou um bom vendedor até na confusão, né? Eu consegui transformar tudo em acordo e ser mais barato. E hoje você é mentor no G4, né? Acho que vocês estão criando uma revolução ali. Quem não foi no G4, eu sugiro que um dia vá visitar para ver a energia. Como que começou essa questão de, peraí, eu vou ensinar outros empreendedores, vou ajudar outros empreendedores a empreender? A história da educação entrou na minha vida de uma maneira muito simples. Eu não tinha dinheiro para fazer marketing. Eu precisava arrumar uma forma de vender loja virtual que não me custasse muito dinheiro. Uma coisa que as pessoas às vezes não têm noção, Pablo, é que o meu case na X-Tech foi uma das primeiras empresas de tecnologia, SaaS, né, que é essas empresas de recorrência de software as a service, que custava R$49, R$59 por mês. A pessoa pagava, ela tinha 2 meses grátis para fazer a loja. Então, matematicamente, era o seguinte, eu gastava, na época, R$400 para adquirir um cliente e ele ia me pagar 60 dias depois R$59 por mês. O que significa isso? Eu precisava de dinheiro para fazer o negócio acontecer. Inversão de ônus. E eu consegui fazer sem pegar dinheiro com o investidor, que é o modelo tradicional de startup de SaaS. Pega dinheiro, adquire base, cresce, mostra track record, né, mostra o crescimento, quanto tempo ela cresceu, quanto o retorno do dinheiro, pega mais dinheiro e vai fazendo esses ciclos, né? E o meu caso foi um dos primeiros casos que não teve investidor. Por quê? Porque eu percebi, na época, que tinham 2 coisas importantes. Como é que eu ia acessar dinheiro sem ser de investidor? Eu comecei a olhar para o lixo da minha empresa, que é uma coisa que você fala muito. Eu comecei a falar assim, cara, de 100 lojas, 100 leads que entram, 15 viram cliente, 15% eu converto em cliente, 85% vão para o lixo. Para quem interessa esse lixo? Né? Os maiores negócios do mundo são usina.
É quando você consegue reverter coisas que estão largadas em algum ativo. E eu fiz exatamente esse conceito na X-Tech. Então eu falei, cara, o cara que não virou meu lojista, ele pode ser cliente do meio de pagamento, ele pode ser cliente do RP, ele pode ser cliente da ferramenta de e-mail, porque independente dele usar a X-Tech, ele vai precisar dessas ferramentas. E aí eu fui numa reunião aqui em São Paulo e falei para o cara assim, do meio de pagamento. Falei assim, quanto você paga no lead do Google? Aí ele falou assim, eu pago, na época acho que era R$75. Aí eu falei assim, se eu te cobrar 30 num cara que está montando uma loja virtual, ou seja, não é o cara que está procurando, é o cara que eu sei que está montando. Está no momento da jornada de consideração e compra. Quanto você me pagaria? Né? Você me pagaria 30? Aí o cara, óbvio. Aí eu falei, opa, então calma aí. 30 vezes 85, eu já tenho um dinheirinho por dia aqui para fazer com quem não é lead, não tinha LGPD na época, com quem não é lead, para eu conseguir fazer mais anúncio. Então essa sacada foi o que viabilizou a história da X-Tech. E aí, cara, quando eu tive o dinheiro na mão, eu falei, bom, agora eu não posso errar. E o que é não errar? Eu preciso acertar o canal. Qual é o melhor canal de venda e de brand que existe no mundo? Educação. Então eu olhei o case da XP, que ela já tinha feito investimento, e repliquei no mundo do e-commerce. Então eu começo a dar palestra, começo a fazer evento, começo a me posicionar como autoridade com essa sacada de, cara, isso vai fazer o meu custo de aquisição de cliente ser menor. E aí, cara, eu começo a pagar para palestrar. Eu falo para todos os mentorados nossos, é um dos principais desafios, desde o começo, assim, ó, o cara chegou na mentoria, eu falo, vai abrir um braço de negócio. Fica todo mundo louco. Mas eu vou abrir braço de negócio para quê? Você que está assistindo, aprenda. Para você ter que melhorar como pessoa, porque para ensinar você tem que estudar. Você aprende muito, você absorve mais conhecimento quando você está na posição de ensinar. 90% de retenção no conhecimento é quando você transborda. É o melhor método de aprendizagem que existe. Então, já vai consolidar melhor o aprendizado. Você vai ter que estudar mais. Você vai encontrar gente muito mais poderosa que você nas aulas. E aí aquilo vai fazer uma troca absurda. Você vai treinar pessoas. Você vai ter um canal de recrutamento e seleção absurdo. Absurdo. Vai ser mais convidado para evento. Vai ser convidado para evento. O fornecedor vai querer te vender mais barato. Vai querer vender mais barato porque você é brabo, é famoso. Vai chegar negócio na sua mão, você tem que ficar evitando negócio todo dia, não tem? E esse é um desafio gigante, que é você aprender que notícia ruim vem vestida de oportunidade. Olha só, talvez vocês não entenderam. Eu consigo falar mais coisas sobre ter um braço de ensino. Inclusive, a partir de 2025, toda empresa em São Paulo vai ter, por lei, um braço de ensino. E vai ser incentivado pela prefeitura. Por que isso? Presta atenção na lógica. Você imagina as nossas empresas treinando os nossos colaboradores com as tecnologias do futuro, inteligência, não só artificial, mas todo tipo de profissão do futuro, tecnologia, empreendedorismo, finança pessoal, inteligência emocional. As empresas treinando as pessoas, os familiares dos colaboradores, treinando, porque a gente não tem esse treino no Brasil. É por isso que a gente não é uma grande nação ainda. É essa revelação que o Alfredo está trazendo, que mudou a vida dele. Eu duvido, se você perguntar para ele o que ele mais gosta, você gosta mais do ensino, né? Esquece. Por quê? Porque às vezes lá tem turma sua lá que tem faturamento na turma lá de 2 bilhões, 3 bilhões. Junto a uma turminha pequenininha, as pessoas estão ali querendo conhecimento. Só que o conhecimento é infinito. E a gente, quando abre esse braço, e aí eu faço esse parêntese, aprendam urgente a ter um braço de ensino, nem que seja só com você por enquanto. Toda empresa é uma escola. Toda empresa é uma Toda escola. empresa forma uma geração. Toda. Você pega a Ambev, geração Ambev, você tem geração do BTG, você tem geração da XP. Você pega essas pessoas que saíram por empresas com cultura forte, cultura de trabalho duro, cultura de sem mimimi. Todas essas gerações estão bem. A bancada do Icatu, lembra o Icatu? A bancada de estágio do Icatu era o Mariano, que é o fundador da Vetex, era o Benchimol. Era uma turma que você pega todos os caras que foram expostos a empresas que tinham essa vontade, essa energia de transmitir conhecimento para o funcionário, de desenvolver de fato as pessoas que trabalham nela, elas criaram as gerações mais ricas do Brasil. Todo mundo que tiver um braço de ensino e fizer essa retroalimentação na cultura, porque cultura forte treina os outros. Sabe onde que isso abriu minha mente? Eu era atendente de call center em 2005.
e apareceu uma vaga de instrutor de treinamento. Aí eu pensei assim, eu era um cara engraçado, eu pesava 59 quilos, tinha o cabelo bem aqui, era gago, quando ficava numa situação de nervosismo, eu começava a gaguejar. Então imagina, eu era skatista, usava umas roupas largas, 59 quilos, cabelo bem aqui, magérrimo mesmo. Eu falei, eu vou impressionar esse povo. Cara, eu lembro de estudar o Império Romano e usei ele como exemplo. E aí na entrevista, para ser instrutor, chega na entrevista, alguém vira e fala, cadê seu pendrive da apresentação? E eu, que pendrive? Tinha que ter uma apresentação. Eu falei, agora ferrou, mano. Você quer ser o primeiro? Não, pega o código, hein? Sempre seja o último numa apresentação, para você pegar o refinamento, a reação de tudo que as pessoas falam. Deixa... funcionou com isso, não funcionou. Isso. Aí fui pegando e tal. Aí falou, cadê seu pendrive? Eu falei, não, eu era atendente, né? Falei, não, eu vou abrir a intranet, que é onde tinha os scripts e tudo. Eu falei, não, minha apresentação ela é real. Eu consegui sair dessa, foi forte. Abri e falei, por que o Império Romano governou a Terra por tantos séculos? Aí o povo, por quê? Treinamento. Por que a Brasil Telecom na época, né, tá com esse índice com a Anatel ruim? Falta de treinamento. E o que a gente tem que fazer assim? Aí ficava só nisso, treinamento. Foi ali que começou uma paixão pelo assunto. Aí fui aprovado, não sei como. Esqueci de ficar gago, porque eu estava muito nervoso, mas aconteceu que eu não fiquei. Eu falei para as pessoas, o que mexeu comigo do Império Romano. Eles treinavam soldado para segurar um escudo de 90 quilos, 100 quilos, em batalha. Como é que um cara segura isso? Era treino. A força dos caras era tão absurda que vencia qualquer soldado romano, vencia 10 de qualquer outro. Assim, ó, numericamente, abatia 1, abatia 2, 3, por causa da força. Força e resistência. Eu falei, nós vamos treinar esse povo aqui da Brasil Telecom. Cara, não sei explicar, mas entrou uma paixão desse negócio de treinamento na minha vida desde 2005. Eu nunca mais parei. Eu virei executivo nesse grupo e eu falava, cara, eu queria tanto a função de instrutor. Olha o que eu falava, Alfredo. Eu queria tanta função de instrutor ganhando salário de executivo. Era o meu sonho. Eu repetia. Cada cargo que eu ia subindo, eu falava, eu só queria ser instrutor, mano. Eu não queria ser esqui. O que eu sou hoje? Eu faço tudo que eu quero, mas eu sou o instrutor que eu sempre desejei. Porque o ensino, ele muda o mundo, transforma as pessoas, melhora a vida de todo mundo, cara. O cara que me deu consciência do poder da educação como ferramenta de construção de marca, de canal de distribuição, de negócio. Porque, cara, quando você educa alguém, a pessoa nunca mais esquece de você. É um insight que você passa para uma pessoa, essa pessoa não esquece de você. Então não existe, todo mundo que está aqui, lembra do nome de um professor do colégio, daquele cara que te ensinava alguma coisa. Então, cara, brand é memória. Então, cara, quando você quer ser um cara inesquecível, quando você quer que as pessoas lembrem de você, ensina alguma coisa para as pessoas. Pode ser a coisa mais básica do mundo. Mais básica do mundo, né? Outro dia eu estava até falando sobre isso, né? Como a educação está mudando por conta dessa geração criativa. Cara, porra, eu tenho 37 anos, cara. Sempre tive um desafio com peso. Até virei aluno de vocês agora no Projeto com Cariani. Boa. Né? Sempre tive um desafio gigante. Aí outro dia eu vi um TikTok, que era um Big Mac, uma promoção número 1, e 5 pratos de comida falando, tem a mesma quantidade de caloria. Cara, aquele stories mudou minha ficha. Aquele stories me ensinou mais do que, sei lá, quantas consultas eu já fiz com os melhores nutricionistas, que o cara me passava a informação, mas eu não conseguia absorver a informação. Eu tinha o conhecimento, eu tinha ela, mas não transformava em conhecimento. Cara, quando eu vi aquele stories, eu falei, entendi. Então significa que de tarde, se eu tiver fome, eu não tenho que pegar uma barrinha de cereal, eu tenho que fazer um prato de comida. Não, cara, eu como muito. Você perguntou, eu continuo fazendo. Estou nesse desafio. Se você tirar a minha comida da vasilha e pôr no prato, você vai achar que eu sou um porco. Porque é uma montanha de comida. Só que é certinho, é uma comida limpa, sem azeite, sem molho, sem óleo, com sal regulado, certinho. Então, assim, é assustador. Eu peço até para não fazer. Eu estou num lugar, quer que esquenta a comida? Não põe no prato, não. Porque na hora que põe no prato, parece que eu estou trabalhando em pedreirão ali, tipo, eu estou esfomeado agora. Então, assim, se você seguir, cara, o resultado é assustador, é ensino. Sobre o ensino, aí eu quero te perguntar, no Velho Testamento tem uma profecia sobre os finais dos tempos, falando o seguinte, que nos últimos dias as pessoas iriam implorar por conhecimento. Olha que louco. Nós temos a geração hoje mais conectada, com todo o conteúdo disponível de forma gratuita na internet.
E eu queria entender como que as pessoas ainda clamam por conhecimento. Quase tudo está gratuito. É porque... E aí eu vou dar uma opinião aqui. As pessoas hoje, a gente vive numa época que o conteúdo e a informação ficaram tão commodity e são tão abundantes que a gente vive numa era de obesidade intelectual. As pessoas, elas sabem muito, mas não fazem nada. Então você não transforma informação em conhecimento e sem prática você não transforma conhecimento em habilidade. E o que faz a diferença, o que constrói riqueza, o que muda é habilidade, é ação, é coragem. As pessoas, elas estão querendo saber de tudo. Então, cara, acordar às 5 da manhã não vai te fazer rico. O que vai fazer rico é você fazer escolhas melhores com o teu dinheiro. Acordar às 5 da manhã é um impulso de um novo hábito que vai te forçar, assim como quando você acorda e você vai para a academia 20 minutos, aquilo ali o exercício pode não ter sido o suficiente, mas a mensagem para o teu cérebro é que tu não vai comer besteira no dia porque tu já foi na academia. Então, cara, a gente é movido a gatilhos mentais. As pessoas estão tendo uns gatilhos mentais, principalmente social, de muito conhecimento, de muita coisa, e estão se transformando, estão cheias de informação, mas elas não transformam em conhecimento e elas não colocam em prática. Então, assim, eu bato muito isso no G4. Eu falo, galera, o objetivo de vocês é anotar o que vocês vão fazer amanhã na empresa de vocês. E muito do que vocês vão assistir na aula, vocês vão precisar delegar para o time de vocês. Para de sair daqui com um caderninho anotado, cheio de foto, de slide, porque o que vocês vão fazer com isso depois? Fala a verdade, qual foi o último evento que você tirou foto do slide, que você leu, ou que você abriu essa foto no teu celular depois? A gente tira a foto, mas você não vai depois falar, não, deixa eu ver todas as fotos que eu tirei. Cara, a energia tem que ser transformada. Me fala uma coisa, você no seu percurso, qual foi a pessoa mais importante nesse percurso? Você saiu lá da vendedor de cartão de visita, ou se não der para falar o mais importante, as 3 pessoas que te ajudaram, assim, que você foi determinante, passou por elas, o negócio foi uma rampa, sei lá. O Mariano da Vetex. O cara mudou sua cabeça. Mudou, total. O que é uma coisa? Que ele entrou, enfiou a mão no cérebro, colocou uma pecinha aí, um transistor novo. É difícil, assim, quando eu olho para mim, para o que eu me tornei hoje como pessoa, eu vejo muito da minha mãe, a parte pessoal, emocional, empatia, sabe? Tem o raciocínio lógico do meu pai, mas o Mariano foi o cara que ele moldou uma das coisas mais importantes do ser humano, que é a ambição dele. E ele foi esse cara. Ele foi o cara que pegou o cérebro do cara obcecado em ser um empresário da Tijuca, no Rio de Janeiro, que eu olhava o dono da academia, o dono do bar, e falava assim, porra, queria ser esse cara, imagina, o cara tem 3 negócios. Eu lembro até hoje, o carro do cara, que era um mocarrão, parado em frente ao bar, e ele parava nos negócios dele, ele tinha o posto de gasolina, e tinha a loja de carne, e tinha não sei o que lá, e eu falava, cara, porra, eu queria ser esse cara é foda. E o Mariano, quando ele entra na minha vida, ele pega e fala assim, queridão, esquece isso aqui, olha isso aqui, olha o tamanho do mundo. E eu nunca vou me esquecer, deu no avião, chegando em São Paulo pela primeira vez de avião, olhando aquele bando de prédio, e falando assim, porra, não é possível que eu não vou pensar em uma coisa para essa galera toda comprar. Não é possível que eu não vou acertar uma coisa que essa galera toda queira comprar. E eu olhava e falava assim, olha o tamanho de oportunidade que tem, e eu ali preso na Uruguai e na Conde Bonfim, querendo vender loja para amigo, achando que eu só vendo para amigo. E aí eu escuto uma palestra do Mariano, aquilo mexe com a minha cabeça, e eu resolvo patrocinar um evento do Sebrae, Feira do Empreendedor aqui em São Paulo. Patrocina esse evento, R$ 3.600, e no cartão em 3 vezes. 1.200, era dinheiro para mim na época. Patrocina esse negócio. E aí eu começo a vender para quem eu não conheço. E aí eu falo, rapaz, quem não me conhece me valoriza mais do que as pessoas que me conhecem. Isso é muito forte, né? As pessoas, elas não entendem que os nossos amigos não querem comprar da gente. E na hora que esses amigos respeitarem a gente, eles vão querer de graça. É um negócio que você já acostuma. Tem gente que tem um Instagram pequeno, eu falo, cara, pode fazer outro Instagram, porque você tem vergonha de falar o que você quer pelos amigos que não vão comprar.
vão te criticar, e quando eles pirarem para você, eles não vão comprar do mesmo jeito. Sabe o que eles vão fazer? Você podia arrumar para mim. Ou seja, você deixa de fazer as coisas por quem realmente não vai ajudar a hora nenhuma, e na hora X você vai ter que dar uma doação, porque você é amigo, né? Amigo não vai negar uma ajuda. Então, sim, é melhor você fazer outro Instagram, é melhor você fazer outra rede social, porque... Não faz não, para de ser frouxo. Então, pega essa aula aí. Para de ser frouxo. Se tua mãe não confia em você e teus amigos estão te zoando, dobra teu esforço, porque vai dar certo. É um belo indicador. Aí sim. Um belo indicador, irmão. Você pode escolher o mentor. Você pode ir um mentor mais devagar, que é meu jeito, você pode ir mais bruto. Desse jeito aqui. Cara, tem dois jeitos. Você acha que a mãe do Whindersson Nunes falou, filhão, vai lá, você tem que ser youtuber? Ela deve falar, para com essa porra desse vídeo, esse negócio de você ficar gravando vídeo, ficar fazendo piada na internet, isso vai te levar a lugar nenhum. Tal. Cara, eu amo quando uma pessoa fala, não vai dar certo. Aí eu falo, então já tem mais dois. Minha mãe falava. O diabo já estava contra, agora tem um C. Eu quero achar mais um que não está a favor do que eu estou fazendo. Isso pra mim é energia, dá vontade de pôr pressão naquilo. Meu pai tentou me fazer ser funcionário público, a minha mãe ficava também duvidando de mim, meus amigos me zoavam, eu lembro até hoje. Lembra da época do Aprendiz, do Roberto Justus? Meus amigos ficavam me zoando, valeu Alfredo Justus, empresário. Eu lá, tentando vender cartão de visita, tal. Então assim, cara, quando tiver esse movimento contra, cara, pode pegar impulso, que é aí que tá o sucesso, pô. Amigo. É um fato. É um fato. Trazendo um pouco o conhecimento da aviação. A gente chega para pousar num prédio, a primeira coisa que a gente olha chegando num prédio é o lado que está mexendo na árvore, o vento, acha uma bandeira, sinal de fumaça ou a própria biruta no prédio, né? Mas de longe, antes de chegar e ver a biruta, a gente está caçando o quê? Vento contrário. Ou seja, para pousar helicóptero, precisa do vento contra. E para decolar? Também. Se a aviação, a gente até os grandes aviões, e avião pequeno e tudo, a gente precisa de ter vento contrário, chama vento de sustentação. Então vocês vão anotar um código no cérebro de vocês. Pessoas que estão contra, ideias, elas são como o vento. É necessário ter vento para dar sustentação para o voo. Tem gente que quer empurrão parado. Lá nos Estados Unidos que tem furacão, aqui no Brasil não tem. Mas nos Estados Unidos os caras pousam no hangar, aí tem cabo de aço para você amarrar o helicóptero. Porque dependendo do vento, ele deita, né? Cai no chão. Ele deita no chão. E aqui no Brasil não tem isso. O vento é tão importante, mas tão importante, que a gente tira proveito dele. Então você tem que encarar isso. Essa é a grande mensagem. Ô Alfredo Soares, tem uma caixa secreta aí do seu lado. E eu quero que você escolha uma coisa aí e pegue de primeira. Vai lá. A caixa secreta com Alfredo Soares. Coração. Quem roubou seu coração? Minha mulher, né? Ah, esse vendedor é sabido. Eu não quero ter razão, eu quero ser feliz. É isso. Tem o quê? Já fez um ano de casado? 3 anos junto, vai fazer um ano de casado em novembro. Um ano de casado em novembro. Aprendo muito com você e Carol. Ela gosta da Carol, a gente fica assistindo lá pra ver. Tamo junto. Pra mim tem um corte seu que é muito bom quando você fala assim, que ela cobrava de você ser feliz e rir igual que você ri com teus amigos. Porra, não dá pra rir igual, é só cobrança, é só responsabilidade. E ela falou, pô, se isso aí é real, eu prefiro ficar com a cobrança. Tipo... Aí eu falei pra minha mulher, olha, eu já salvei esse corte, quando ela fala alguma coisa, eu só encaminho no nosso grupo de WhatsApp, eu e ela. A gente tem um grupo, eu e ela, que a gente resolve tudo ali, entendeu? Quando tá ruim. Até pra você que tá descontextualizado, às vezes a esposa cobra do marido, ri adoidado, igual hiena, né? Que a gente, quando tá junto, os amigos, por que a gente ri desse tanto? E é saudável que isso aconteça. Porque ali ninguém tá cobrando nada um do outro. Ninguém tem responsabilidade com o outro. A gente tá ali curtindo a vida doidada e ri igual hiena mesmo. Aí você tá com a esposa, você não ri daquele jeito. Eu e minha esposa, a gente tem momentos maravilhosos, a gente adora rir. Mas ela ficava assim, por muitos anos, cobrando. Por que com ele você sempre tá rindo? Aí eu falei, mano, um dia eu vou ter que contar pra ela. Falei, cara, você quer saber a verdade? Quando eu tô com os meus amigos, ninguém põe pressão em mim, você põe. Ninguém me cobra nada, você cobra. Essa galera não tem responsabilidade nenhuma. Eu tô devendo tudo que eu tenho em favor a defender vocês, os nossos filhos. Aqui não dá para rir o tempo inteiro, mas tem que aceitar a realidade. Agora, se você quiser que eu fique rindo com você, igual eu tô com os meus amigos, eu tenho que cortar a responsabilidade, a cobrança e tal. Aí ela olhou. Eu prefiro que seja desse jeito. Pode rir com isso.
Ou seja, se eu posso Terceiriza o mandar... riso, né? Terceiriza o riso, cara, tá ótimo. é tão bom quando a gente vê a realidade, porque tem gente oprimido e nunca vai falar a verdade uns pros outros. Agora, e depois disso, a minha esposa pegou o comentário que mexeu comigo. Ela viu o comentário do cara. Eles não são felizes. Aí ela falou, ela viu o comentário. E aí, o que você acha desse comentário? Eu falei, a gente precisa rir mais juntos. Então vamos arrumar mais coisa pra gente fazer. A gente pode se divertir, claro, mas essa é a realidade da relação humana, sabe? Mas sabe uma coisa que os mudou? amigos produzem uma energia. Você precisa ter amigo. Teve uma coisa que mudou meu casamento, cara. A gente começou e a gente tem uma vida social muito ativa, né? Sempre em evento, convidando. E aí, quando não está em evento, quando não tem palestra, quando não tem aula, você quer estar com a tua família. Então, acaba que a gente percebeu, em 3 anos de relacionamento, que a gente tinha tido muito pouco momento, eu e ela. Porque sempre tinha um sócio, sempre tinha um amigo, sempre tinha um familiar, sempre tinha um afilhado. A gente sempre queria estar com as pessoas. E é natural. Só que a gente percebeu que era tão... Entra numa jornada, né? Cara, a gente acabou criando poucos momentos, meu e ela, assim. E aí, na lua de mel, a gente percebeu o quanto é muito mais maneiro eu e ela. Então, cara, aquilo ali pra gente, assim, foi transformador. Tanto que agora, a gente já combinou de tirar uma lua de mel por ano. Então, assim, porra, no mínimo a gente tem que tirar ali 10 dias, viajar eu e ela. Mas, com frequência, a gente tá criando esses nossos momentos. E, cara, isso pro nosso casamento, que é um desafio muito grande da geração, né? Porque a geração tá sendo deturpada em relação ao que é o relacionamento hoje em dia, por causa de internet, etc., cara, pra gente assim tem construído muita coisa legal. Daqui uns dias vai sair um livro sobre casamento, que isso aí já é um capítulo, entendeu? Você vai construindo os capítulos. Vai lá, mais um aí na caixa secreta. Algema, o que você já ficou preso na vida? Um vício, um pecado, sei lá, escassez. O que você já sentiu mesmo preso que depois a algema quebrou? Assim? Vou contar a história que a gente estava conversando. Meu pai foi um cara que foi um executivo de uma empresa, teve uma condição muito boa, pôde proporcionar para a gente coisas muito legais, para mim e para minha mãe, sou filho único. E depois ele acabou tomando decisões ali erradas, que eu não considero nem erradas, mas decisões que ele queria, que o coração dele mandava. Meu pai sempre foi um cara que gostou do simples e que acabou financeiramente indo para um outro caminho. E eu vi isso acontecer, né? A sorte da família foi que isso aconteceu quando eu também estava prosperando. Então meio que eu acabei trocando um pouco de lugar com ele, de cuidar da família ali, de ser aquela retaguarda. O que tem coisas maravilhosas, mas também tem coisas que acabam mudando a relação e tudo mais. É até assunto de terapia isso, mas que é ruim quando você muda de lugar com o seu pai na relação e tal. Então é uma coisa que você tem que se educar muito. E eu criei, cara, uma coisa de escassez, de não posso quebrar. Isso fez com que o zero, eu ressignificasse o zero na minha vida. E eu acho que isso é uma dica até para todo mundo que está aqui. O zero, ele tem que ser ressignificado ao longo do tempo. O dinheiro, sucesso, felicidade, trabalho, são coisas que se você não ressignificar ao longo dos teus ciclos, você vai alocando energia do lugar errado. Trabalhar muito para você aos 20 anos era uma coisa. Trabalhar muito para o Pablo hoje não representa você não ficar com a tua família. Então é diferente. Se você não vai ressignificando o sucesso, era comprar uma casa própria. Hoje não é sucesso para o Pablo. O Pablo já teve tudo, hoje não é comprar nada. O sucesso do Pablo hoje é mudar um país, deixar um legado. Então, para mim hoje, sucesso não é má. Já toquei o sino da Nise lá, com a Vetex, já fiz IPO. O meu sucesso hoje é, cara, ter um filho. Quando meu filho nascer, o meu maior sucesso vai ser educar o meu filho. Então, você tem que ir aprendendo e tendo essa sensibilidade de mudando os teus ciclos e ressignificando as palavras. E, cara, eu errei nisso, porque eu vi o meu pai ter essa situação e eu me tornei um cara com um dinheiro super escasso. Me tornei um cara que, pra que ter um relógio caro? Não precisa. Comecei a criar muletas e justificativas que no final do dia não era sobre mim. Não era minha vontade. E aí, cara, na minha lua de mel, em um dos momentos, a gente estava lá vendo, né, conteúdo e foi aquelas semanas que o Pablo faz blitz na internet, né? Não tem como assistir internet sem assistir o Pablo. Parece vinheta da emissora lá que a gente gosta. E aí o que aconteceu? Bicho,
teve um vídeo seu falando sobre esse lance de desfrutar da vida, do gostar, do fazer da sua vida um filme. E aí eu falei assim, cara, então é isso. Eu fico querendo fazer um reels do meu dia, porque eu acho meu dia tão foda, que eu me divirto, vendo as cenas do meu dia e querendo fazer um vídeo dele. Porque eu que faço, eu não passo por social media fazer. Eu pego e fico lá vendo as cenas e cortando. Ou seja, eu estou transformando a minha vida num filme. E eu vi você falando disso e eu falei assim, porra, eu estou dentro do filme, existem cenas que eu quero viver, que eu quero ter. Pô, por que eu não tenho? Não está fazendo sentido as coisas. E aí, cara, depois desse momento, me desbloqueou pra caramba, assim, e eu falei, cara, não vai ter mais nada que eu olhe na internet, que eu possa ter, que eu possa viver e que eu não viva. Esse negócio foi forte, pô. O Alfredo, que ele mandou mensagem pro Marquinhos, mandou o vídeo, falou, mano, isso aqui mexeu muito comigo. E o que ele tá falando, quando a minha mente abriu pra isso, eu pensei, cara, por que a gente para ir no cinema pra ficar vendo filme dos outros? Por que as pessoas estão o dia inteiro, o final de semana inteiro, assistindo filme do Netflix? Eu assisti só uma série no Netflix, e eu assisti ela inteira em, acho que menos de 2 dias, inteira. Chama Prison Break. Porra, Animal. Eu fiquei maluco assistindo. Aí eu lembro da sensação de acabar o episódio e ficar carregando assim. Na época era desse jeito, nem sei se é assim mais. E aí entrava o outro, e entrava o outro, entrava o outro. Eu tava tão doido e fiquei tão aguçado com aquilo. Aí a Carol, você tem que parar para comprar comida. Aí eu peguei, fui no posto. Eu tava no posto, olha que loucura. Aí eu vi que aquilo ali tava gerando uma perturbação em mim. Eu tava no posto de gasolina e fez assim, ó. Tá vazando combustível. Porque o Prison Break deve ser desse jeito, né? Você pensa no parafuso, no negócio. Aí eu falei, tá vazando combustível. Aí eu falei pro frentista, cuidado aí que tá vazando. Eu tô sentindo um cheiro de gasolina. Ele, claro, você tá num posto de gasolina. Eu falei, não, tá vazando combustível aí nesse carro. Ou é no meu ou nesse carro. E eu doidinho, cara, assim. Eu olhei, tava vazando combustível no carro. E eu falei, velho, meu cérebro tá aguçado e tal. Aí depois eu vi o que aquilo tava fazendo eu virar. Terminei aquela série, eu prometi pra mim mesmo. Eu falei assim, ó, eu nunca mais vou assistir uma série. Eu vou fazer minha vida ser uma série. Eu vou querer ser impressionante igual esse cara. Eu vou usar a energia da forma correta. Foi só uma série que eu assisti. Mas dali pra frente eu falei, eu vou gravar um filme. Não é um filme de Hollywood. É viver um filme. Eu moro dentro de um filme. O tempo todo. Eu tenho a mesma sensação. Só que quando eu decidi isso, eu não era multimilionário. Quando eu decidi isso, eu estava construindo. E aí foi o detalhe, você precisa decidir primeiro para viver depois. Ninguém começa a viver para depois tomar a decisão. Eu falei, cara, por que todo mundo vive assistindo filme e acompanhando sempre a vida dos outros? Porque a sua vida não é um filme. Eu sugiro que você faça isso. Nós temos um celular na mão que dá para produzir um filme de Hollywood. Tem gente que já fez filme de Hollywood com o iPhone. Uma poderosa máquina, gastaram 10 bilhões de dólares para fazer aquela máquina, e você não sabe, dá para fazer um filme também. Ô Alfredo, puxa aí o último item na caixa secreta. O que você fez na vida que você teve a sensação que você é fera, igual o Homem de Ferro? Ah, esquece, eu sou o melhor permutante do Brasil. Permutante? Esquece. Conta mais sobre isso. Pô. Cara, eu criei uns conceitos durante a vida, né, de vender cartão, vender empresa, que é o seguinte, toda negociação é um jogo empatado. Você quer fazer uma negociação perfeita, faça o jogo acabar com todo mundo com a sensação de que meteu o gol. Se você consegue criar isso, e aí você tem que entender o que é valor para cada um. Esse, para mim, é o superpoder do vendedor profissional. É o cara que ele é mais interessante do que interesseiro. Ele fala mais do que interessa para o outro do que o que ele vende. Então, quando você entende da pessoa, você consegue criar valor real para ela. Não é percepção de valor, é valor real. Então, eu toda negociação consigo e trabalho e desenvolvo muito esse lance. E aí eu desenvolvi um conceito de permuta muito interessante, que é o seguinte. Quando você faz permuta, as pessoas normalmente olham valor para o valor. Quando, na verdade, não é valor por valor. Porque se você faz uma permuta de um negócio de R$10, a conta que você tem que fazer é quanto eu preciso faturar para ganhar R$10 para ter o dinheiro para comprar aquilo. Então, para ganhar R$10, se a tua margem é 20%, que não é todo o negócio que tem, você precisa faturar quanto? 50%.
Para você faturar 50, quanto você precisa investir para faturar 50? 10. Então, quando você faz uma permuta de 10, você, na verdade, está metendo um gol de 60. Porque você teria que gastar 10 para vender 50, mais o esforço, mais o trabalho, para tirar 10, para poder comprar alguma coisa com aqueles 10. Então, quando você consegue, muitas vezes, entender a margem do seu parceiro, né, e construir um racional em cima disso, cara, você está salvando um dinheiro, está produzindo dinheiro muito fácil. Então, sempre vai existir esse dinheiro que está na mesa. Então, cara, depois que eu aprendi isso, eu comecei a fazer, hoje no G4, só para você ter noção, a gente faz em torno de 15, 20 milhões de permuta por semestre. Com fornecedor. Então, por exemplo, hoje não tem como você ser fornecedor do G4 se você não for aluno. Então, é uma forma de eu pegar o dinheiro que já está na mão. Eu não vou te pagar? Bom, porque como é que eu vou te contratar se você não é meu aluno? Então, você cria, de fato, um ecossistema onde todo mundo está interessado nas coisas. Então, eu falo isso para todo mundo que está aqui. Cara, chega na empresa agora, pega a tua lista de fornecedor, todos aqueles caras ali deveriam ser teus patrocinadores. Porra, ele fornece para você, pô. O dinheiro já está ali, você já paga o dinheiro a ele. É um dinheiro muito fácil de você acessar. Já está na mesa, né? Já está na mesa, muito é muito fácil você acessar. Muito bom. Então, eu acho que esse é um dos meus lugares de potência, assim, de conseguir construir aí essas oportunidades, enxergar essas oportunidades. Vai parando aí o microfone para ir direto no como. 2 perguntas para fazer para Alfredo Soares. Eu tenho uma pergunta para você. Você responde 2 do público e depois você faz uma para mim. A minha pergunta para você é: você veio para essa cidade, a nossa cidade amada e poderosa, São Paulo. Se você fosse prefeito dessa cidade, o que você faria? Só um único ato. Um ato que você falaria assim, ó, como prefeito eu resolveria isso. Você sendo prefeito. Porra, essa aí tinha que estar combinada antes. Essa aí é pegadinha, não é uma pergunta. Cara, eu acho... Só para você pensar um pouquinho mais. Eu pergunto isso em todo lugar que eu vou. Eu vou na favela, eu pergunto para a família ali. Se você for prefeito, a pessoa... Mas aí não, ninguém quer a responsabilidade, entendeu? E eu pergunto assim, onde eu passo? Mas se você for, você vai fazer o quê? E é interessante, vários lugares, não, vou passar o asfalto, vou fazer isso, vou colocar luz. Você, com a cabeça que você tem de empreendedor, de cara que tem mentorado grandes empresários de São Paulo, e do Brasil e do mundo, né? O que você faria? Uma coisa assim que você acha, não precisa ser extraordinário, é aquilo que você vive. Posso tentar ser criativo, então? Pode. Cara, eu acho que eu criaria uma série de comitês dos problemas e traria as pessoas para criar as soluções, independente delas serem políticas ou não. Boa. Boa. Trazer o povo. É porque o cara só da esfera política tem um viés de pensamento. A política, ela de fato é política. E a política, ela tem conflito de interesse e alinhamento de interesse o tempo todo. Verdade. Então, eu acho que talvez a gente tenha que conectar o interesse com a expectativa. A expectativa é o povo, o interesse é a política. Como é que a gente calibra isso? Talvez fazendo como numa empresa. O que uma empresa tem? Uma empresa, quando você vai crescendo, você cria um comitê de receita. Que é, cara, tem receita, vamos trazer o marketing, vamos trazer vendas, vamos trazer financeiro, vamos alinhar todo mundo na mesma página para a empresa vender melhor e não ficar viciado em vender mais. Muita empresa quebra porque vende muito errado. Vende com forma de pagamento errada, vende com ciclo de pagamento errado, vende para o cliente errado, aí tem muito cancelamento. Então, vender melhor é muito mais saudável. Então, como é que você vende melhor? Criando um comitê de receita, assim como tem comitê de produto. Então, assim, quais seriam na cidade os comitês para a gente, de fato, trazer pessoas competentes para a mesa para ajudar a criar decisões? Olha o tanto que esse código que ele está falando é precioso. Tem gente que vende mais sem aumentar nem R$1 em vendas. Vou dar um exemplo. Tem uma mudança na carga tributária. Não sei se vocês viram. O sonho de valsa, ele era uma configuração de bombom, passou para waffle, porque mudou, foi lá e mexeu na embalagem. Aumento só nessa virada de 5% de crescimento. Não vendeu mais bombons, mas só a questão de relação tributária fez ele vender melhor, o que ele está falando. Talvez você ouve, deixa isso para lá. Varejo. Vender melhor é diferente de vender mais. Tem gente que vende mais de um jeito errado, paga mais imposto, você tem a lei para te ajudar. E você, por ignorância, por falta de conselheiros, não vende melhor. Isso aqui é animal, esse código. Vender mais nunca é contratar mais vendedor, nunca é fazer mais anúncio. Vender mais é você ser obcecado pelo teu cliente
mapear o comportamento dele e criar multi-estratégia de venda. Parar de vender para todo mundo igual e começar a vender de acordo com cada cliente seu compra. E aí você vai conseguir vender com qualidade. Qualidade para a empresa, qualidade para o cliente. Boa. O negócio sempre é white mirror. Ele sempre tem que entender para a empresa e para o cliente. Tem que ser bom para a empresa, tem que ser bom para o cliente. É o lance do empate. Não é sobre vencer. É sobre ser bom para todo mundo. Boa. Boa, vamos lá. Direto no como. É direto no como. Sem pitch, sem rodeio. Vai lá. Bom dia. Tá funcionando? Tá pegando? Tá. Bom dia. Minha pergunta é para o Alfredo. Como que eu faço para o meu funcionário vender mais de forma inteligente? E aí, com a resposta, tem uma pergunta para o Titi também. Vai lá, responde primeiro. Cara, playbook de venda, política comercial e, com certeza, os rituais certos para treinar as pessoas. A gente, às vezes, acha que passar informação é treinamento. Treinamento é sobre repetição, é sobre fazer certo. Então, quando você consegue construir isso aqui, você vai ter uma base sólida para uma cultura de vendas de qualidade. Tá? O cliente, o lead, vamos dizer assim, ele sempre tem o score dele, as características dele, o nível de consciência que ele está de consumo do teu produto e qual o potencial que ele tem. Quanto mais você conseguir documentar sobre o seu cliente, mais a sua empresa vai conseguir criar estratégia assertiva para ele. Então, cara, time de vendas é isso. Agora, a política vai dizer os limites, né? Os rituais vão atualizar e manter ele pronto para aquele, porque senão você esquece. Não tem jeito. O time esquece. E aí ele vai de qualquer jeito. Muito bom. Vai lá, garoto. Marçal, a pergunta é para você. Como que eu faço para o Brasil inteiro economizar energia elétrica sem gastar R$1? Cara, criando um storytelling, usando um brand, conectando com pessoas, fazendo gente que já tem, que chama atenção, falando disso. Agora, você falar o Brasil inteiro é um negócio que vai levar décadas. Eu não sei se é isso que você quer. Se quer, trabalhe por décadas para conseguir isso. Porque para mudar a mentalidade de um povo não é menos que 50 anos. Se for muito rápido, é 50 anos para mudar a mentalidade de um povo. Pra você ter noção, tem gente que acha que passar uma informação vai informar todo mundo. Cada um entende do jeito que quer. Olha que loucura. Você fala a mesma informação para 200 milhões de brasileiros, vai ter pelo menos 200 versões diferentes daquela informação. Então, você não consegue chegar nos brasileiros nem pagando tráfego pago. Eles não vão entender. Por exemplo, se eu sou um cara confiante, um cara que não gosta disso, ele às vezes é um frouxo, ele vai me chamar de arrogante. O outro que está precisando de ajuda olha para mim e fala, cara, é a autoconfiança que eu precisava. Ou seja, eu continuei sendo eu, mas tem 3.000 versões sobre eu na cabeça de cada um. Ou seja, não tem como você criar essa revolução, a não ser com isso aqui, ó. Se você for muito competente, é 50 anos para mudar a cabeça do povo. Posso complementar? Claro. Eu acho que pegando essa tua indagação, eu acho que tem um ponto que você tem que entender o seguinte. O que uma pessoa que tem uma determinada classe, ela vê na economia é completamente diferente da outra. Tem gente que bota energia solar para poder economizar no longo prazo. Tem gente que bota porque é energia limpa. As pessoas compram as coisas por motivos diferentes. A tua resposta não vai estar na cabeça de nenhum consultor de negócio. A tua resposta está dentro da cabeça do teu cliente. Você precisa só separar eles pelos diferentes perfis e fazer as perguntas certas para você entender. Ah, então esse cara, tem gente que compra o G4 não é pelo conteúdo, é para fazer network. Tem gente que compra o G4 porque o cara quer ser reconhecido, ele quer chegar na cidade dele porque ele já tem sucesso e quer falar, pô, sou formado do G4. Por quê? Porque às vezes o cara não fez faculdade. Tem o cara que quer ir lá porque o cara quer o conhecimento. Então, assim, as pessoas compram e usam as coisas por motivos completamente diferentes. Por isso que eu falo da multi-estratégia. Então, o teu cliente é o melhor consultor do teu negócio. Pega os teus clientes e entende, pô, por que o fulano contratou o meu produto ou serviço para economizar energia? É porque ele está sem dinheiro? Porque alguém que não tem dinheiro e você vai ser uma renda. Alguém que... Então, vão ser coisas completamente... Aí você vai embalar o que você vende. E aí o canal de distribuição pode ser um influenciador, pode ser um programa de indicação. Então imagina o teu cliente falar assim, sabia que você pode não pagar energia nenhuma no ano? Basta você me indicar 10 contatos de vizinhos que você não paga energia durante um mês. Pô, esse cara vai arrumar 10 pessoas toda semana para você. Quanto você pagaria para o Google para ter 10 potenciais clientes? Boa. Acho que mais do que a conta de energia do cara desse.
Valeu. Obrigado. Eu criei uma usina de energia solar por causa do custo. Os caras provaram para mim que em menos de uma década eu ia recuperar o dinheiro. Então põe o dinheiro aí. Eu achei muito massa isso. Vai lá. Alfredo, qual foi, sem ser as vendas, o maior aprendizado que te levou a chegar onde você chegou hoje? Cara, acho que sem ser as vendas, aqui tudo é venda, né? Todos somos vendedores, mas o maior aprendizado que eu tive tirando as vendas é a relação com o dinheiro. Antes da gente querer ter independência financeira, a gente tem que ter maturidade financeira. Não dá para chegar em lugar nenhum gastando mais do que você ganha. É impossível. Então, criar uma relação com o dinheiro, ter suas regras, ser disciplinado com o dinheiro, é igual com a saúde, é igual com o trabalho, é igual com o teu cérebro, é igual com tudo. E o dinheiro foi um instrumento que ninguém aqui decidiu que ele ia existir, o que ele ia significar. Foi a humanidade que decretou isso. Então, cara, cada um aqui tem que pegar e ter maturidade com o dinheiro. A maturidade com o dinheiro vai criar uma consciência com a tua expectativa. Eu vejo hoje o ser humano se frustrando muito pela expectativa e não pelo comprometimento dele. Eu não posso, cara, ficar sofrendo de ver o Pablo no shape e falar, porra, eu tinha que estar no shape, né? Pô, que mole que eu dei. Quais são os meus comprometimentos em estar com shape? Quais foram as minhas atitudes para estar no shape? Porra, eu não posso ser frustrado por isso, porque eu estou todo errado. Então, acho que quando você usa o dinheiro como ferramenta para criar essa maturidade, ser adulto, você começa a parar de se frustrar e de ficar triste com coisa que você sabe que vai acontecer, que as tuas atitudes estavam te mostrando o tempo todo que aquilo ali ia acontecer. Então, se decepcionar com o sócio, se decepcionar no relacionamento, quantas decepções, na verdade, você já não sabia? Você só ficou adiando uma decisão difícil. Então, acho que essa relação com o dinheiro molda muito a maturidade do ser humano e a gente tem que ser mais maduro e menos sonhador. Às vezes você sonha muito e não faz nada. Eu adoro dormir e sonhar, mas o negócio é acordar e fazer. É isso que constrói. Muito bom. Obrigado. Uma ajuda para todos vocês, o dinheiro ele é completamente emocional. O que o Alfredo falou sobre não gastar mais do que ganha significa a relação de consumo. Porque a relação de crescimento, a gente vai ter que muitas vezes investir aquilo que a gente não tem. Tudo em prol de uma coisa, expandir a mente. Como o dinheiro é emocional, o dinheiro que você tem no bolso, ele tem a referência igualzinha ao que você tem na cabeça. Então, a esfera almática, que é emocional, ela define aonde você vai chegar. Quando ele te falar isso, quando ele te falou isso eu ouvi várias vezes, qualquer um falar, cuidado, né, para você não gastar mais do que você tem, ele está falando de gasto, não de investimento. É isso. Investimento é para onde você quer ir. Gasto é aquilo que você tem. Aí você não pode gastar mais do que você tem, ponto final. Então, tem dois cenários de dívida, de alavancagem e dívida de consumo. Nunca faça uma dívida de consumo, porque essa dívida não se banca. A dívida de alavancagem, ela se banca, ela vai dar ROI. Às vezes até para arrumar confusão. Eu estou com o meu time, Alfredo, aí eu falo, bora arrumar confusão nisso aqui. Aí os caras, mano, a gente calculou o ROI é zero. Eu nem discuto mais. O que é ROI? Retorno sobre investimento. Eu vou arrumar essa confusão aqui e o ROI é zero? Não, deixa para lá. Vou fazer tal coisa aqui, qual que é o ROI? 1 significa, pois 1 e vai voltar 1. Não quero. Se não tiver ROI, eu não entro. E aqui está o segredo. Dinheiro é emocional. A pessoa quebra porque a emoção dela quebrou primeiro. Nada quebra se você tiver com a emoção bem definida e forte. E você vai criando também as suas novas referências, né? Hoje o Pablo não vai sair de casa para fazer uma coisa que não seja 100 mil reais, 200 mil reais. Porque senão, cara, eu aprendi isso, o Thales, meu sócio, fala muito isso, né? Às vezes a gente precisa ter o tempo de ócio para poder acessar uma ideia diferente. Se você às vezes não criar, e aí ter dinheiro, às vezes te permite criar esse momento para você ficar sentado olhando para a janela, porque se você aceitar tudo que te convidam, tudo que você faz, você não vai ter momento para construir o teu próximo nível. Isso é tão forte que as maiores conversas, as melhores decisões que eu tomei não foi sentado numa empresa. Não foi. Foi pescando com os meus sócios, foi esquiando com eles, foi pilotando em campeonato de Mercedes-Benz, foi em outros lugares.
usando o dinheiro para comprar acesso e experiência e network. tempo de cabeça. E ociosidade criativa. Perfeito. Não é improdutiva, não. Esse ócio é assustador. Todas as vezes que eu vou fazer um grande lançamento, nenhuma vez, Alfredo, nenhuma vez eu decidi fazer, estando no ambiente empresarial ou repetido que eu frequento todo dia. Eu falo com o Marcos, falo com os meninos, falo, gente, vamos para um lugar diferente, vamos para um campo de golfe. Aí nós vamos para o campo de golfe, e aí? Cara, vamos lá, vamos bater nessa bola aí. Aí começa a falar doideira primeiro, solto os filtros do cérebro, bunga, pega a ideia. Nunca em toda a minha vida eu fiz um grande projeto tendo discutido as ideias dentro do ambiente empresarial. Grandes decisões de G4 foram tomadas em rally de kite, fazendo um rally dos sertões do kite. A gente passa uma semana indo de cidadezinha em cidadezinha, ficando em pousada, eu, Thales e Nardon. E aí, cara, quando a gente está exausto do kite, que a cabeça ficou vazia 4 horas lá velejando, a gente vai, senta para comer aquele PFzão maravilhoso na rua de terra, que pô, a poeira vira até farofa, né? E aí a gente, pô, porque a gente podia fazer isso, pô, a gente podia fazer aquilo. Então, assim, se você aceita conforme você cresce, mais oportunidade vai aparecendo. Se você aceita tudo e não começa a botar esse limite para criar esse tempo vazio, você provavelmente não vai acessar o próximo nível. Porque o próximo nível está nesse vazio. Eu nunca esqueço, tá até o nome da Love, volta da Love aí. A Love foi a seguradora, que é nossa, do nosso grupo, ela foi a seguradora que mais cresceu no Brasil, de forma assombrosa, de longe. É a número 1 do Brasil em crescimento. Só que eu não esqueço, o dia que a gente atravessa a linha do Ironman, o Marcos Paulo fala assim para mim, cara, sabe o que eu estou pensando? É o quê? Você imaginou se a gente levar a sério qualquer empresa do nosso grupo, do jeito que a gente levou o Iron, 43 dias focado para fazer isso. Aí ele falou, eu vou fazer isso com a empresa tal, a empresa é essa. Explodiu. Ele é o CMO dela. E ele falou, cara, nós vamos pôr para derreter, porque eu vou focar como se fosse o Iron. E aí é bonitinho assim a disciplina dele, fazer. Por quê? Porque a gente não é um monte de empresa e às vezes nem precisa olhar para esses negócios. Vai crescendo devagar, mas ele falou, eu vou fazer como no Iron. Ou seja, experiências que você comprou, investiu tempo, moldou sua cabeça, melhorou sua resistência, você fala, vou levar isso para a empresa X. Eu tenho uma ideia para a Love que, se tu quiser, eu falo aqui ao vivo. Fala. A Love tinha que ser a seguradora com o maior exército de influenciadores brasileiros. Você tinha que criar um programa para a Love fazer o seguro dos influenciadores em troca de post. Vocês podem montar um exército de influenciador só usando seguro, porque é um custo que todo mundo tem. Sim. Se ensinar esse conceito do, olha, o seguro custa 5 mil por ano, 10 mil por ano, é o seguinte, cara, para você ter 10 mil, quanto você tem que faturar? Eu acho que você montaria um time de 1.000 influenciadores, aí 100 influenciadores tops, e eu já me coloco para ser o primeiro embaixador da Love aí, só pagando seguro. É nóis. Já tá implementado. Já tá implementado. Naquela câmera ali, ó, o Alfredo Soares é um tipo de convidado que dá para passar 10, 15, 20 horas entrevistando ele. Só que hoje o dia é engatilhado para fazer isso, um atrás do outro. Naquela câmera lá, Alfredo Soares. Supondo que a humanidade inteira ouviria na língua materna a sua mensagem, qual o recado que você dá para todos os seres humanos que estão vivos nessa geração? Eu transmitiria a frase que o Mariano falou no IPO da Vetex, que foi um momento de auge profissional e financeiro nosso, e ele olhou para a gente, para todos os colaboradores que estavam lá, e falou assim, tenham mais paixão pelo futuro do que orgulho do passado. Uau. Eu acho que essa é a frase que eu carrego como mantra da vida, assim, tipo, se a gente não tiver uma paixão pelo futuro muito grande, se a gente não declarar um futuro improvável, a gente não vai conseguir usar o presente como ferramenta para construir esse futuro, e a gente fica preso nos feitos que a gente fez no passado. Então, essa relação com o futuro é a tal e tão conhecida esperança. E o ser humano ele só é absurdamente feliz quando ele tem esperança que vai ter um futuro melhor. Então, alimente sua ambição, trabalhe sua esperança e tenha essa paixão pelo futuro de vocês. Uau! Bom, esse é o Alfredo Soares, uma salva de palmas. Aí é bravo. Valeu, gente. Vamos tirar foto? Vamos tirar foto. Vou colocar a mão. Faz uma gracinha pra câmera ali, ó.